Nas águas, lento vem o barco atravessando o rio. Na terra, avança acelerada a devastação da floresta. A área de floresta desmatada na Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, só de agosto de 2021 a julho de 2022 foram derrubados mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. O desmatamento causa vários tipos de desequilíbrio, né? Ele tem impactos no clima, você libera carbono, metade do peso seca das árvores, e carbono que vira o gás carbônico, metano, outros gases de efeito estufa. Você tem carbono no solo, que fica exposto ao sol, aumenta a temperatura, vai liberando carbono, perde a função da floresta em reciclar água. Tem enorme quantidade de água que é reciclado pela floresta amazônica. Inclusive, uma parte enorme disso vai para outros lugares, inclusive São Paulo. Então, esse está sendo chupado pelas raízes das árvores e devolvido ao ar através das folhas. Então, você perde essa função e perde biodiversidade também. Você também vai ter erosão do solo, esses problemas. Entre as avenidas largas de Belém, a vida corre apressada. E o que resta da floresta, vez por outra, se impõe. Partimos pela BR-316. Cruzamos vilas e pastagens. Serão 480 quilômetros até Zé Doca, no Maranhão. 12 horas, passando por muitas cidades e quase nenhuma floresta. Registramos o quilombola no ofício ancestral. Testemunhamos o tamanho da fé dos brasileiros e o asfalto dar lugar aos buracos. Povo da floresta, apartado da floresta, tapando os furos da estrada. O motor do desmatamento é muito comum na indústria ilegal da extração de madeira, a invasão de áreas protegidas, unidades de conservação em terras indígenas para roubar a madeira, e também daqueles que até começam esse trabalho ilegal antes dos pecuaristas, que são aqueles que fazem a grilagem de terra. Eles invadem essas terras, eles roubam as terras, eles derrubam a floresta, eles levam, plantam gramíneas, pastagens, e depois eles anunciam, inclusive no mercado negro, na internet, fazendas pecuárias. E aí, pecuaristas de muitas partes do Brasil compram essas fazendas e aí ou vão diretamente, ou mandam alguns capatazes, alguns funcionários, e se tornam os donos, entre aspas, dessas fazendas, e depois, com a ajuda de um número não desprezível de políticos locais e da bancada ruralista do Congresso Nacional, eles procuram fazer a legalização dessas fazendas pecuárias. Então, essa é uma indústria que existe há uns 30 anos no Brasil, indústria do crime organizado, e que, infelizmente, explodiu no Brasil nos últimos 3 anos. Não há nenhuma evidência de que esse modelo de desenvolvimento de desmatamento, de ocupação da floresta, de grilagem de terra, de roubo de madeira e também muito a mineração ilegal, a invasão de terras indígenas, isso tudo só tem levado doenças e pobreza. Cruzamos o rio Gurupi, que separa e une o Pará e o Maranhão. Os sinais estão por toda parte.
De acordo com dados do MAP Biomas, na região, 97% do desmatamento aconteceram por causa da conversão da floresta em pecuária e agricultura. Depois vem o garimpo. A pecuária e a agricultura, elas já desmataram 21% da Amazônia, degradaram, junto com a extração seletiva de madeira, degradaram mais uns 14, 15% da Amazônia. E nós estamos na Amazônia muito próximos do chamado ponto de não retorno. Se nós passarmos de 20%, 25% do desmatamento em toda a Amazônia e de uma grande área também em degradação, nós vamos mudar o clima, como o clima já vem mudando na Amazônia. A estação seca está ficando mais longa no sul da Amazônia, estação seca mais quente, mais seca. A floresta já virou fonte de carbono, em vez de sumidora de carbono, em grande parte do sul da Amazônia, no chamado arco do desmatamento. Se nós passarmos esse ponto de não retorno, a Amazônia vai se tornando um ecossistema não mais florestal, vai ser de dossel aberto e de ecossistemas extremamente degradados. E o clima vai ser um clima muito mais seco, um clima de savana, não um clima de floresta, que é muito úmido, com estação seca muito curta. Se isso acontecer, nós vamos perder 50% a 70% da floresta amazônica, nós vamos jogar na atmosfera mais de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico, tornando impossível atingir as metas do Acordo de Paris. São poucas décadas de acelerada devastação. Nos últimos 30 anos, o Maranhão perdeu 76% de sua floresta. A média nacional, só para comparar, é de 17%. Segundo dados do MAP Biomas, o estado tem cerca de 11 milhões de hectares de matas preservadas. E 85% dessas áreas só resistem até hoje porque fazem parte de unidades de conservação e de terras indígenas. É o caso da terra indígena Alto Turiaçu, lar do povo Kaapor. A floresta, para nós, é vida, a floresta é um respirador, né? A floresta, ela não depende da gente, a gente que depende da floresta, né? Por isso que nós temos que preservar. O povo Kaapor vem de Ka, que é floresta, e por o Pore, que é morador. Então, são os moradores da floresta. Surge de 3 árvores principais, que são o ipê, né? O tadi, como se fala na sua língua, do pau-brasil e do jatobá. A narrativa mítica foi eternizada nas páginas do livro organizado pela doutora Cláudia Lopes Garcês, a partir das palavras dos próprios indígenas. As ilustrações criadas também por eles registram um povo que vive com a Amazônia por testemunha. A gente morava só numa aldeia, que era a aldeia de Tcherená na época. E a gente não tinha muito esse conhecimento, né? Como leitura, a gente tinha medo, muito medo, né? Das pessoas de fora. Porque a gente acreditava que eles traziam doença para a gente, né? Mas as pessoas de fora aproveitavam o isolamento dos Kaapor no meio da mata. A gente sofreu muito, né, com invasão de madeireiros ilegal, né? Exploração ilegal, porque nossas aldeias eram tudo isolado dentro do território, né? No centro. Mas aí, a partir de que a gente criou uma estratégia, né? Tipo, vamos preservar nosso território. Então, a gente distribui as aldeias no limite, né? Isso nós estamos chamando a área de proteção no limite. Seu Petrônio era cacique na época e assumiu a missão mais difícil que já lhe foi atribuída. Primeiro que eu venho aqui foi eu. Eu vi madeireiro, muito cheio de madeireiro por aqui. O madeireiro está entrando muito. Como é que nós vamos fazer? Então vamos fazer a aldeia lá. Quem é que vai? Aí eu pensei, não, eu que vou para lá. Eu quero fazer minha aldeia e tampar a estrada. Aí cortei tudinho, ponte, aí mandei fora para o madeireiro sair tudinho. Eu vou ocupar minha terra, aqui é a minha terra, não é de vocês não.
Vocês acabaram. Brasil era nós, mas vocês acabaram a área do Brasil. Hoje, na terra indígena Alto Turiaçu, há 26 aldeias. E esse número não para de crescer. Cada uma é formada por uma família, pais, filhos, netos. Cerca de 2.000 pessoas se distribuem ao longo do território em uma estratégia política de ocupação e proteção da floresta. Muitas aldeias novas foram criadas, né, e criadas justo nos limites da terra indígena, com fins de proteger o território. Quem estuda a região já entendeu que coube aos indígenas semear a floresta. Seres humanos chegaram na Amazônia cerca de 12.000 anos atrás e foram se expandindo. E aí, por que a floresta é tão rica com um solo tão pobre? É porque a floresta recicla muito bem todos os nutrientes que estão nas árvores, que estão nas plantas. Os indígenas perceberam isso e eles mantiveram sempre a floresta em pé. Desenvolveram essa ciência indígena da terra preto de índio, que era como produzir nesses locais todos que eles produziam agricultura. Eles manejavam os resíduos de toda a sua produção e misturavam aquilo. Então, é muito importante manter as populações indígenas com a sua cultura de manter a floresta em pé. Mas fincar raízes em novas aldeias já não basta. Patrulhar a mata se fez necessário. É por isso que logo cedo os guardiões se preparam. Flecha na mão, pintura no rosto. O canto entoado a uma só voz é o pedido da aldeia inteira para que a floresta cuide de seus defensores. Esse é o símbolo dos guardiões da floresta, né? E hoje tem esses desmatamentos, invasão, exploração de madeira, pesca ilegal, garimpe, né, ilegal que acontece nas terras, na TI. Então, é por isso que a gente criou esse grupo de guardiões que a gente formou, foi em 2016. Até onde a estrada permite, a caminhonete avança. Depois, dependem dos próprios pés. A gente vai 30 quilômetros, 40 quilômetros a pés, fazendo essa vigilância pelo limite do território. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está protegendo a floresta, é para todo mundo, não é só para nós. É para o mundo também a gente está protegendo. Para garantir a segurança, o drone virou aliado. Ajuda muito, porque às vezes o pessoal, a gente não sabe quem está lá, ou armado, não sei. Aí a gente bota o drone, né? Quando está trabalhando, quando eles estão trabalhando a gente bota. Aí pode estar zoando caminhão, motosserra. Aí a gente não vê o barulho do drone, aí passa o drone, né? As imagens feitas pelos guardiões registram as invasões ilegais. Árvores cortadas, toras de madeira, armas e motosserras. As vítimas são as árvores e os animais que só existem aqui. Olha, tem pelo menos 4 espécies em situação crítica. O cairara-capó, que é uma espécie de macaco que é restrita a essa região, que foi descrita oficialmente, né, para a ciência em 1992. O cuxiu preto também é uma das espécies de cuxiu, mas que é dessa área, que todas duas são criticamente ameaçadas, e 2 espécies de aves. O mutum-pinhima, que é tão raro que só há pouco tempo se conseguiu o registro do bicho vivo. E o jacamin de costa preta. Essas 4 espécies, elas dependem dessa região. Se essa região desaparecer, elas estão extintas. Dos mais velhos aos bem jovens, ninguém aqui tem salário para fazer a segurança de maçarandubas, sumaúmas ou ipês. O pagamento é voltar para casa sem ocorrências no dia, encerrado com a floresta de pé.
Nós preservamos muito o nosso território, porque o CAA, que é a floresta, faz parte da nossa vida. A nossa vida, sem floresta, nós não somos Kaapó. No meio da floresta, um só povo consegue a proeza de proteger a Amazônia para um país inteiro. Hoje nós não estamos protegendo para nós, para os indígenas, não. Não é só para o território Turiaçu. Nós estamos preservando para o Brasil inteiro. Os adultos fazem arte sob o olhar curioso das crianças. É assim que se sustenta a transmissão do conhecimento passado dos grandes mestres para os futuros discípulos. Olhando de cima, ao entrar na terra indígena Alto Turiaçu, muda o que se vê. De baixo, muda o que se ouve. Um povo que insiste em sobreviver e luta para proteger cada palmo de chão. O povo indígena Kaapó, ele é descendente dos antigos, né? Tupinambá. Mais ou menos se tem notícias deles desde o século XVIII, né? Quando temos as primeiras informações. Foi a chegada dos colonizadores que mudou o rumo da história dos Kaapó. Por causa de conflitos com europeus e brasileiros não indígenas, eles iniciaram uma longa e lenta migração por volta de 1870 do Pará para o Maranhão. Vieram trazidos pelo Gurupi. Na terra indígena hoje, há floresta preservada e 2.000 indígenas, falantes da língua Kaapó. Aqui, o menino, a gente coloca para estudar depois de 10 anos. Assim, no português, não tem agora na língua desde pequeno, porque a gente tem que manter primeiro a língua. Cada língua guarda um repositório de saber, do saber local, né, da história daquele povo, do conhecimento do território, dos nomes daqueles rios, né? Do conhecimento sobre as aves que só existem naquele lugar, dos animais que só existem naquele lugar. E o povo que fala uma língua indígena, né? Ele mantém uma união entre si, e essa união naturalmente faz eles se unirem e habitarem esse território que eles defendem. Aqui, cada decisão é tomada coletivamente em assembleias realizadas na Ramada, a casa de reunião. As refeições são partilhadas e tradicionais. De macaxeira, de tapioca. O teto, quem cobre as redes também. O filho de um é o filho de todos. Na nossa cultura, nossas crianças, eles conhecem todo mundo, né? Todo mundo, assim, tem cuidado com os meninos, né? As crianças. Porque aqui tem meus netos, meu sobrinho. A mãe cuida, eu cuido deles quando eu estou perto. Todo mundo cuida, a avó. E para cuidar de todos existe o pajé. Com a lua por testemunha, rompendo o silêncio da noite, as invocações do xamã, por horas a fio, atraem mulheres, homens e até os pequenos. Quando o sol se revela, o ritual recomeça.
Na saga amazônica dos Kaapor, floresta e cultura só sobrevivem juntas. O gigantismo da mata, com uma das maiores biodiversidades da Terra, preserva um tesouro delicado. A arte plumária Kaapor é objeto de estudo e admiração de Cláudia Lopes, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guilde. São um dos mais eminentes plumistas, né, dos povos indígenas do Brasil, que eles comparam, né, a plumária Kaapor como joias mesmo, joias de pena. Então é uma tradição muito viva entre os Kaapor até hoje em dia. A trama da agulha com fio tece o adorno, ao mesmo tempo frágil e eterno. Eu me sinto assim feliz, né? Porque meus filhos me respeitam muito, eles sabem que eu tenho um talento, faz as coisas para poder ter as coisas da gente, fazer a cultura nossa. Uma técnica apurada pelos séculos e pela destreza do povo Kaapor foi parar nas páginas dos livros dos antropólogos Berta e Darcy Ribeiro. Entre 1949 e 1951, Darcy viveu com os indígenas da etnia na Amazônia. Obras-primas da plumária Kaapor, que fizeram parte do acervo do antropólogo, agora estão no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. E no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E por pouco, cocares, colares, braçadeiras não passaram a existir apenas entre as paredes dos museus. Com o aumento das invasões e epidemias trazidas pelos madeireiros, a população Kaapor diminuiu entre 1920 e 1970. Mas a sabedoria ancestral de transformar as penas em adornos coloridos entre as flechas cravadas no chão renasce. Ponto a ponto, uma tradição se renova. A plumária Kaapor tem status de joia por ser um trabalho tão minucioso, tão delicado. As peças que serão usadas pelas famílias na cerimônia de nomeação, o batizado de todas as crianças das aldeias em outubro, começam a ser tecidas 4 meses antes. Um ritual que atravessa o tempo, reforçando fio a fio a união. Essa arte plumária é feita especificamente para se enfeitar na sua grande festa do Cauim, né? Que é a principal expressão ritual do povo Kaapor e que envolve muitos rituais, né? Dentro dessa grande celebração, que são 3 dias de festa, mais ou menos. Se comemora, então, a nomeação das crianças, a menarca das moças, os casamentos, a posse dos caciques. Então, são muitos rituais dentro dessa grande celebração. Os antigamente, usavam muito a plumária, né? Que era o vestimento deles. Eles não tinham dia para vestir porque eles usavam mais, porque não tinha roupa. Valdirene aprendeu com a sogra. Agora quer ensinar aos filhos, enquanto trabalha para produzir o cocar do batizado do neto mais novo. Só aí o bebê ganhará um nome. No dia do batizado, os padrinhos vão escolher. O padrinho escolhe o nome do filhado. Cada peça é construção coletiva. Começa com a colheita do curauá, planta nativa da Amazônia, no quintal do seu Petrônio. Pouco a pouco, ele vai desfiando a folha. Da planta sai a fibra que o tempo se encarrega de secar para unir as penas nas mãos de Valdirene. No tear improvisado, Quintirã exercita a tecelagem. O fio entrelaçado vai emoldurar as penas. A base do cocar é trançada depois, com a folha de palmeira passando de mão em mão e até pelos pés. Tem que ter paciência, né?
Se não fosse, a gente não faria essas coisas, não. É muito trabalho. Os adultos fazem arte sob o olhar curioso das crianças. É assim que se sustenta a transmissão do conhecimento passado dos grandes mestres para os futuros discípulos. O sonho do velho indígena se encontra com o desejo da juventude. Com penas e miçangas se costura o passado e o futuro. Se alinhava a história de um povo. Não pode se acabar assim, porque é importante que a gente sempre vai aumentando, que vem geração. É lindo, as penas ficam mais bonitas na pessoa quando está usando, né? Nós vamos manter, né, nossa floresta, a nossa língua, nossa maneira de viver no território, na aldeia, comunidade, né? Então é isso, por isso a gente sempre quer praticar também a nossa cultura, né? Porque isso para nós é nossa identidade.